O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil e a gente viu o que aconteceu. Nós fomos assaltados em plena luz dos holofotes da Fonte Nova. Eu vou falar sobre isso depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Para você que ainda não conhece meu trabalho, eu peço para vocês o seguinte: deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações de conteúdos novos. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola, e você pode desfrutar de conteúdos como esse aqui em primeira mão. Torne-se agora membro clicando no botãozinho aí embaixo do vídeo, seja membro. Você também pode apoiar o canal mandando um pix para canaldocaboclo@gmail.com, colocando suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões, suas críticas, tudo que você quiser. Coloca lá que eu vou fazer questão de ler aqui no vídeo seguinte, beleza? Você, alvinegro, provavelmente sabe o que aconteceu ontem na Arena Fonte Nova, quando o Botafogo foi mais uma vez assaltado pela arbitragem, pelo VAR, e o Botafogo acabou tendo um resultado negativo, sendo desclassificado da Copa do Brasil. Isso a gente não pode nem dizer mais que era imprevisível, que não fosse esperado que acontecesse. Eu tenho falado bastante aqui no canal do Caboclo que para que o Botafogo possa competir e ganhar qualquer coisa esse ano, principalmente nos campeonatos organizados pela CBF, o investimento do Botafogo deveria ser maior e a capacidade que os jogadores têm de fazer em campo o que eles precisam fazer deveria ser sempre maior do que a capacidade que a CBF tem de poder atrapalhar o Botafogo, o que a arbitragem tem de poder condicionar o jogo. Foi exatamente isso que aconteceu ontem. O Botafogo entrou em campo ontem com as duas maiores contratações do futebol brasileiro, com as duas contratações mais caras do futebol brasileiro, e isso não foi o suficiente para impedir com que a arbitragem conseguisse condicionar o jogo. Enquanto estava 11-11, o Botafogo tinha completo domínio do jogo, faltava realmente fazer o gol, mas o Botafogo estava se aproximando cada vez mais do gol. Uma expulsão esdrúxula, bizarra, completamente extemporânea, completamente fora de qualquer tipo de protocolo, condicionou a partida e o Bahia, no segundo tempo, conseguiu fazer o resultado. O que a gente tira de lição com relação a isso? Por que toda vez isso acontece com o Botafogo? E como que acontece? Tá? Eu estou aqui para falar sobre duas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, tudo que está acontecendo com relação à arbitragem, VAR, é óbvio que é represália. E a represália não vai parar aí. Tá? A represália vai continuar. O STJD, por exemplo, está denunciando o Botafogo, o CNPJ, tá? Por causa dos dois bonecos pendurados num viaduto na cidade do Rio de Janeiro, que não estavam sequer no perímetro do estádio, não estavam sequer dentro da área do estádio. Mas o Botafogo vai ser julgado pelo STJD, podendo pegar, inclusive, até 10 jogos de perda de mando. Enquanto isso, a torcida do Botafogo foi agredida pela torcida do São Paulo, que tentou invadir o espaço da torcida do Botafogo dentro do Morumbi, depois fizeram emboscada com a torcida do Botafogo do lado de fora do Morumbi, e sequer ainda você tem uma manifestação do STJD, ou sequer também da imprensa com relação a isso. Uma torcedora, né, do Palmeiras no ano passado foi morta com uma garrafa, né, e está aí. A situação continua ainda sem punição. E casos como brigas, como coisas bizarras que acontecem. Eu, por exemplo, presenciei um caso no ano passado, saindo do Independência, estava junto com o Depp naquele momento, inclusive, todo mundo saindo na paz, a torcida toda saindo na paz, a torcida do Botafogo gritando seremos campeões, e do nada, a polícia começou a atacar spray de pimenta em todo mundo e começou a empurra, cacetete para lá e cacetete para cá, a troco de nada, né? Mas isso aí não é discutido pelo STJD, isso aí não é falado pela imprensa. A gente tem que ter claro, né, no nosso horizonte, que o Botafogo hoje é o principal inimigo da CBF. A CBF, por exemplo, a Leila Pereira
se manifestou depois da desclassificação do Palmeiras, né, por 1-0 perante o Flamengo. Eles venceram por 1-0, mas como perderam por 2-0 no Rio de Janeiro, acabaram desclassificados. Ela disse que os problemas dela com a CBF ela vai resolver dentro da CBF. Já o Botafogo sequer é recebido, o que mostra que existem 2 pesos e 2 medidas. Além disso, o presidente da CBF processa criminalmente o John Textor, né, o que mostra mais um dos absurdos, dos grandes absurdos que acontecem no futebol brasileiro e para beneplácito, na verdade, com a complacência, né, da imprensa brasileira. Eu vou mostrar para vocês aqui como funciona, na verdade, o método, digamos assim, um método sistema, né, principalmente em lances como os que aconteceram ontem, né, com a expulsão do Gregory. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Eu vou, na verdade, colocar em tela cheia, eu acho que é até melhor, tá? O sistema funciona da seguinte maneira, tá? Acontece um lance dentro de campo, mesmo que ele ocorra na frente do juiz, tá? E o juiz já tenha tomado uma decisão, o VAR chama, né? Mesmo que não seja em lance duvidoso, ele não respeita a decisão de campo, ele chama, o juiz é chamado, o VAR mostra as imagens que ele quer mostrar, da maneira que ele quer mostrar, às vezes com câmera lenta, como foi o caso do Gregory ontem, ou então até com a câmera um pouco acelerada, para mostrar que o lance foi mais violento do que realmente foi. O VAR determina, na verdade, que a decisão do juiz tenha que ser refeita. O juiz, em nenhum momento, né, como frouxo que é, em nenhum momento questiona a decisão do VAR. Se o juiz vai ao VAR, a gente entende que, basicamente, é para referendar aquilo que o VAR está mandando referendar. Lembrando, o juiz do jogo de ontem, o juiz de VAR do jogo de ontem é o Daniel Nobre Bins, esse aí que você vai ver na tela, né? Que eu vou botar aqui na tela para vocês, ó, esse aí, tá? Ou seja, ele chamou o juiz, tá? E o juiz que estava de frente para o lance, que viu o lance de perto, né? Frouxo como é, sequer teve a capacidade, obviamente que ele não teria, porque o sistema funciona dessa forma, não questionou e simplesmente, né, adotou a resolução que foi determinada pelo VAR. E aí o que acontece? No momento que a decisão é feita, os comentaristas do Botafogo, os comentaristas da TV Globo, né, ficaram surpresos. O próprio Lédio Carmona reclamou muito da decisão, dizendo que foi uma decisão exagerada. O Grafite sem graça, né, querendo ali meio que tentar achar uma possibilidade de referendar a decisão do VAR e do juiz, acaba ficando sozinho e acaba também dizendo que a decisão havia sido muito exagerada. O próprio narrador diz que a decisão foi exagerada, porém, né, eis que surge o nosso querido PC Oliveira no programa Depois da Noite, lá naquele programa que acontece, lá daquele debate depois dos jogos terminados, e ele diz que a decisão foi acertada, porque realmente o movimento do braço que o Gregory fez foi um movimento para poder que justificaria a expulsão. Ou seja, todo mundo estava dizendo, você olha nas redes sociais, juízes, ex-juízes, Renata Ruel, por exemplo, fazendo um vídeo sobre isso, inclusive no próprio Instagram, dizendo que a decisão foi absurda, que o VAR não poderia ter intervido, mas o PC Oliveira, né, o único a dar o contraponto, o único a ir na contramão e a referendar a decisão do VAR, ele vai lá e diz que a decisão realmente não pode, que a decisão justificava a expulsão. E aí depois, nos programas esportivos, o que você vai ver, né, é o pessoal ali no Seleção Sport TV debatendo, aí chama o PC Oliveira para falar do lance de novo, tal, e ele mantém a decisão. E aí fica aquela dúvida, né? Fica pairando aquela dúvida, algumas pessoas dizendo que foi, outras dizendo que não foi, discorda daqui, discorda dali. E aí, na verdade, o que acontece é que o PC Oliveira, ele não está ali para esclarecer nada. E aí acontece que o PC Oliveira não está ali para esclarecer nada. O PC Oliveira, ele tem um papel muito definido, muito claro. Ele está ali, na verdade, para gerar a dúvida, para gerar o debate. E isso é extremamente instrumental
para que esse sistema continue funcionando da maneira que ele está funcionando. E aí os comentaristas são levados a dizer, a concluir, né, que na verdade pode ter sido um erro, mas era uma decisão subjetiva, tá? Pronto, está aí instalado a dúvida, está aí instalado o problema, né? A decisão sempre será uma decisão subjetiva. Como a decisão é subjetiva, aí a questão volta para o VAR. O VAR sempre se vai ver livre e autorizado a chamar o juiz em todos os lances, porque todos os lances passam a ser subjetivos, passam a ser duvidosos, na verdade. E aí a gente vai entender que, na regra, né, existem questões que são muito objetivas, que são questões de sim ou não. É falta ou não é falta? Tudo bem, em algumas ligas, a arbitragem é um pouco mais condescendente, digamos assim, com entradas, com contatos. Tá? Em outras ligas, existe, digamos assim, uma proteção maior aos jogadores. Mas não é isso que a gente está vendo no Brasil. O que a gente está vendo no Brasil é que o critério muda de acordo com o time. E o critério aqui não é levar a regra ao pé da letra. Aqui, eles não estão levando a regra entre o sim e o não. Foi criada uma zona cinza. E a zona cinza ela foi expandida. E a zona cinza sendo expandida, a regra perde força. Porque aí, se você deixar tudo para o discutível, para o interpretativo e para o subjetivo, se você detiver o sujeito ou a vontade do sujeito, se você tem no ponto eletrônico desse sujeito alguém dizendo para ele como a regra deve ser ou para que lado ele vai determinar, você controla completamente o jogo. Então é assim que funciona, é um ciclo, tá? Voltando aqui no ciclo para vocês verem, o VAR chama, o VAR determina como tem que ser. O juiz de campo, né, é quem está ficando com a segunda opinião. A decisão do VAR, que é referendada pelo juiz, depois é referendada pelo PC Oliveira, mesmo que ela gere um debate. E a função dele ali é gerar o contraditório mesmo, é gerar dúvida, é gerar o debate. Tá? A partir do momento que gera o debate, você gera uma dúvida, cria-se a zona cinza, a zona do discutível, do interpretativo, do subjetivo, que pode ser somente um erro, mas não manipulação. Eles têm funcionado exatamente dessa forma. E eu quero mostrar para vocês quão longe que esse método pode ir. Isso aqui que vocês estão vendo é uma imagem do impedimento semiautomático, já utilizado, por exemplo, pela FIFA em competições grandes, como é o caso das Copas Europeias, né, como é o caso, por exemplo, da Copa do Mundo, como é o caso, por exemplo, das Olimpíadas. Né? Com o impedimento semiautomático, a imagem é digitalizada. E aí a imagem sendo digitalizada, o que acontece ali no campo, por exemplo, que é um lance objetivo, é impedimento ou não é impedimento? Não tem impedimento subjetivo, né? Não pode haver impedimento subjetivo, tá? É uma regra muito objetiva, uma regra clara. Muita gente vai falar, isso é um absurdo, isso não pode ser considerado impedimento, a alegria do futebol é o gol. Gente, pelo amor de Deus, se vocês ficarem advogando, tá, em favor da subjetividade, o que está acontecendo com o Botafogo vai continuar acontecendo e só vai piorar. Porque o julgamento não pode ser subjetivo. O julgamento, aonde ele tem que ser objetivo, ele precisa ser objetivo. E aí, lances como esse, por exemplo, aqui, são considerados impedimentos, e lances como esse aqui, por exemplo, no Brasil, né, como foi o caso de Botafogo e Bahia, no primeiro turno, que o Botafogo perde para 2-1, olha onde a linha foi traçada, olha a qualidade da imagem que foi utilizada. Percebam a qualidade da imagem, percebam onde a linha foi traçada. E no áudio desse vídeo aqui, no dia que a linha foi traçada, no áudio, o juiz de VAR diz claramente, né, para a pessoa que estava traçando a linha, coloca no braço, coloca a linha no braço. Ou seja, é a subjetividade. Ele coloca a linha onde ele quer. Veja bem a diferença disso, que leva segundos, em 5, 10 segundos, você já tem a resposta. Para isso aqui, que pode gerar, inclusive, né, delays no jogo, ou atrasos no jogo de até 10 minutos. E aí, se você tem um atraso de 10 minutos, você pode até controlar, inclusive, os acréscimos que você vai dar. Mais uma coisa para ficar a controle, né, do ser humano, do subjetivo ou do sujeito que está ali na salinha. Já não é mais salinha de VAR, né, gente? Isso aqui é edição. Isso é uma sala de edição.
O VAR, a sala do VAR se transformou numa sala de edição. Isso aqui é um outro lance também, né, que o PC, né, esse grande PC que é contratado para gerar dúvida, ele não é contratado para esclarecer, ele é contratado para fazer o contraditório e, a partir do contraditório, gerar dúvida. Repito, vou repetir aqui quantas vezes for necessário. Vocês vão se lembrar muito bem desse lance aqui do Bruno Henrique no Cuesta, no clássico entre Botafogo e Flamengo, no estádio Newton Santos, que o Botafogo perdeu. Veja bem o braço do Bruno Henrique, onde vai. Sabe o que o PC Oliveira falou nisso aqui? Que foi um movimento involuntário, que ele subiu, que ele não tinha visto o Cuesta subindo, e que o cotovelo do Bruno Henrique bate acidentalmente, que a decisão de não expulsar o Bruno Henrique foi acertada. Depois, o jogador Bruno Henrique, que não foi expulso nesse lance, fez o gol da vitória do Flamengo. O PC, nesse lance aqui, diz que foi correta a decisão do VAR de não expulsar. Nesse lance aqui, que foi o lance do jogo contra o Bahia, ele diz que justifica a expulsão. Isso aqui, gente, justificou a expulsão. Isso aqui, comparado com isso aqui, tá? Eu sei o que vocês estão pensando do PC nesse momento, tá? Mas eu quero tirar um pouco a discussão do PC, né? Porque o sistema funciona assim, tá muito claro, tá? E aí, no momento que isso ocorre, né? A revolta nas redes sociais foi gigantesca. A gente teve o nosso, por exemplo, CEO, Tairo Arruda, né, revoltado nas redes sociais, dizendo que ele vai unir os clubes, né, que está todo mundo insatisfeito, todo mundo cansado, dizendo que a CBF é uma vergonha. E dizendo também, né, que o Botafogo vai fazer uma representação junto à CBF, embora ele não acredite que isso possa surtir algum efeito. Eu vou dizer o seguinte, é uma questão de eu respeito muito a pessoa do Tairo e tal, mas eu não considero o Tairo uma pessoa ideal para ser o CEO do Botafogo. Eu já falei isso de forma pública em vários lugares, e todos os momentos que eu tenho a possibilidade de dizer isso, eu repito, tá? E não é por causa do Tairo, porque eu não acredito que o Tairo mesmo, ele mesmo, no âmago dele, acredite que ele esteja à altura de ser o CEO do Botafogo. Porque o CEO do Botafogo, nesse momento, deveria estar dentro da sala do senhor Edinaldo, porém o senhor Edinaldo está viajando, né? Ele está lá nas Olimpíadas, né? No hotel da seleção brasileira feminina, está lá, né? O Textor também está nas Olimpíadas, né? De repente o Textor podia provocar um encontro, né, com o senhor Edinaldo. Será que isso é possível? Mas o que o que a gente pode dizer aqui é o seguinte, que os dois pesos e duas medidas existem. O Botafogo vai representar contra uma CBF que não responde Botafogo, e a Leila disse que resolve o seu problema particularmente com a CBF, ou seja, a Leila tem trânsito livre, o Botafogo sequer é representado, são dois filiados da CBF, logo você tem uma falta de isonomia, que só isso já seria o suficiente para colocar o Campeonato Brasileiro ou qualquer competição da CBF em xeque. Mas eu quero mostrar para vocês qual é o nível da CBF e que tipo de jogo que a gente não está jogando. E que é esse tipo de jogo que a CBF joga. E que não adianta você mandar representação, né, contra a CBF, não adianta você dizer que vai juntar todos os clubes contra a CBF, que está todo mundo cansado, porque esse é o nível da CBF. Vocês conhecem o repórter investigativo Lúcio Castro? Tá? O Lúcio de Castro, na verdade. Né? O Lúcio de Castro já foi repórter do UOL, já foi repórter da ESPN, ele é um repórter investigativo. Hoje, o Lúcio de Castro trabalha para essa empresa aqui, o The Inquisitor, tá? Eu não tenho a assinatura dela, mas essa reportagem aqui que ele fez a respeito de assédio, espionagem, homens armados em eleição, a verdadeira face da CBF, foi um furo de reportagem que deveria ter repercutido muito mais, mas não espere que a Globo te mostre esse tipo de coisa aqui, porque não é do interesse dela. Tá? Aí, pasmem, né? Eu consegui achar essa reportagem, e eu vou mostrar aqui para vocês, a mesma reportagem foi replicada pelo UOL. Sabe quem replicou essa reportagem? Tá? No UOL, vou mostrar aqui a carinha dele para vocês. Ó. O senhor Juca Kfouri. No blog dele, no UOL, assédio, espionagem, armas em eleição, a verdadeira face da CBF, na íntegra. Tá? Essa reportagem foi publicada pelo Juca Kfouri no dia 29/1, ou seja, de 2024, desse ano, às 15h14, tá? E atualizada no dia 30/1 de 2024, às 10h57. Nada que consta nessa reportagem aqui, sou eu, Társilo, que está dizendo, tá? Quem está dizendo tudo nessa reportagem aqui foi o Lúcio de Castro,
E quem replicou a reportagem foi o senhor Juca Kfouri. Nada aqui é responsabilidade de Tarcísio Delfim Coutinho, o caboclo, tá? Então vamos lá. Um Big Brother montado na sala do presidente com câmeras espionando funcionários e diretores. Policiais à paisana armados atuando em dia de eleição para intimidar adversários políticos. Parece a crônica de um filme de máfia, mas não é. São os bastidores da Confederação Brasileira de Futebol. Episódios ocorridos na atual gestão do presidente Edinaldo Rodrigues, tudo isso está em registros judiciais, policiais e do Comitê de Ética da própria CBF. No fim de 2022, boa parte da estrutura dos funcionários da CBF havia se mudado temporariamente para o Catar, onde seria realizada a Copa do Mundo. Com sede na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, praticamente vazia, Haroldo Aguiar, um dos responsáveis pela área de TI, saiu de seu posto de trabalho e deixou a tela do computador aberta na página do WhatsApp. Ao passar pela mesa, um funcionário do Departamento de Infraestrutura e Patrimônio viu 3 mensagens enviadas em sequência às 13h57 do dia 10 de outubro daquele ano. Câmeras escondidas no restaurante. Envia para o setor de compras? Boa tarde. O autor da ordem, Ricardo Lima, genro do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. O responsável pelo flagrante entendeu rapidamente a dimensão do que viu e fotografou a tela. Não havia dúvidas. O presidente da maior entidade do futebol brasileiro, uma das mais importantes instituições do esporte mundial, estava montando um esquema de espionagem de seus funcionários e diretores em plena sede. Um Watergate moderno, um Big Brother sem consentimento de funcionários. 2 meses depois da ordem vieram as férias coletivas na sede da Barra da Tijuca. Como todo ano em dezembro, época em que o futebol brasileiro para por um mês, sem funcionários na CBF, a ordem presidencial para a instalação de câmeras de espionagem foi fácil de ser cumprida. A ideia parecia perfeita, escondidas nos detectores de fumaça do restaurante, com áudio e imagem, as conversas e os segredos de funcionários, dirigentes, visitantes, políticos que ali frequentam, jornalistas, treinadores. Pouco tempo depois da instalação das câmeras para espionagem, uma obra na sede possibilitou que Luísa Rosa, então diretora de Infraestrutura e Patrimônio da CBF, e sua equipe identificassem o aparato. 5 câmeras estrategicamente postas em compartimentos falsos de detectores de fumaça, confirmando a foto do e-mail feita pelo autor do flagrante da ordem de instalação. Em uma sala de reunião cujo acesso era exclusivo para o presidente e um segurança pessoal, a última surpresa, a cena final. Na tela do computador da mesa de Edinaldo Rodrigues, o controle de todas as câmeras. Muito mais do que isso, o controle de parte das conversas de pessoas chaves do mundo do futebol brasileiro. E aí você tem um caso de assédio na justiça aqui também. O inacreditável Big Brother está relatado em um processo em andamento do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, que ocorre em segredo de justiça e ao qual a reportagem teve acesso protocolado em 21 de dezembro de 2023 por parte da ex-diretora Luísa Rosa. O processo na justiça vai muito além do assédio por espionagem do presidente da CBF. Nela, a executiva pede a condenação da CBF e indenização por assédio moral, sexual e discriminação por gênero. Na peça judicial, a diretora descreve em detalhes o que passou nos 3 anos em que trabalhou na entidade, afirmando que a CBF resolveu envolvê-la em uma jogada de marketing, alçando-a como a primeira mulher diretora da CBF. Mas, como dito à exaustão, não mais se tratou de uma ilusão. A autora era diminuída, objeto de piadas de cunho sexual, chamada para sair por outros integrantes da diretoria, anexando na peça judicial inúmeras mensagens ilustrando os fatos e afirmando ter sido vítima de assédio moral e sexual. O pedido é sustentado principalmente pelos relatos das relações da ex-diretora com 3 executivos da CBF, o presidente Edinaldo Rodrigues,
Rodrigo Paiva, diretor de comunicação, e Arnoldo Nazaré, gerente geral operacional e presidente da Federação do Amazonas. Nos relatos sobre o assédio moral em que denuncia o presidente, descreve que a CBF é um ambiente onde assediar, independente da natureza do assédio, pessoas seria uma regra geral de conduta da CBF comandada por Edinaldo Rodrigues e que, em sua gestão, o dirigente instaurou um verdadeiro ambiente de assédio na entidade. Não impressiona, portanto, que mais da metade dos funcionários da CBF teriam medo de retaliações por denúncias. No processo, a ex-diretora de Infraestrutura e Patrimônio descreve a atuação do diretor de comunicação da CBF, Rodrigo Paiva, assim: o referido diretor sempre se mostrou extremamente solícito e amoroso com a autora, em que passou a confiar como se de fato fosse um amigo, um apoio dentro da empresa em que sofria todo tipo de assédio. Ele passou a demonstrar-se sempre preocupado e disponível. Entretanto, a autora encontrava-se tão fragilizada que não percebeu que essa relação também era de assédio, demonstrando-se pelas trocas de mensagem e anexo, onde sempre era tratada por linda, anjo, convidada a encontrá-lo em cafés e bares no Leblon, onde ambos residiam, além de reconhecer o ambiente doentio no qual vivia. Nas reproduções anexas exibe a mensagem que Rodrigo Paiva diz que você é linda por dentro e por fora. Conta também que ele a enaltecia em mensagens, enviando notas de elogio, falando mal de colegas e do próprio presidente, aproveitando-se de sua fragilidade. E aí o caso continua aqui, o caso do assédio continua aqui. E aqui você tem a questão da coação. No dia seguinte, a justiça decidisse pelo afastamento do então presidente Edinaldo, o senhor Rodrigo Paiva liga para a autora, ciente de todos os seus atos e não mais ocupando um cargo de prestígio que possuía na ré, CBF, questionando se a mesma iria acusá-lo de assédio, mais uma vez tentando coagi-la em 5 minutos em que falou e pouco ouviu, pois dessa feita não surtiu mais qualquer efeito. Tá? E aqui continua os casos. Eu vou deixar essa reportagem aqui para que vocês possam lê-la na íntegra, né, completamente aqui, né, porque isso aqui é extremamente importante, de tão nojento que é o negócio aqui. Tá? E você tem as conversas aqui, tudo isso aqui está em justiça, tá? Não estou inventando nada, tudo isso está na reportagem do Lúcio de Castro, replicada, repito, pelo Juca Kfouri no UOL. Eu estou mostrando aqui a página do UOL, tá? E aqui você tem a cronologia, tá? Das coisas. Como não concordou em referendar as empresas escolhidas pelo gerente e os pagamentos respectivos, descreve que ela e os funcionários ligados à equipe por ela comandada passaram a sofrer represálias no tratamento. Um documento público escondido entre os milhares de registros da Polícia Militar de Alagoas, estado do Nordeste brasileiro, é um ótimo retrato do ambiente em que o futebol brasileiro é comandado e de como os rumos do, até aqui, futebol mais vitorioso da história das Copas do Mundo são decididos. No boletim número 005, de 6 de janeiro de 2023, assinado pelo coronel Paulo Amorim Feitosa Filho, comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, expõe as vísceras da entidade que comanda o futebol do futebol brasileiro e os homens que estão no poder. Entre policiais a paisana armados, intimidação e ameaças, o futuro do futebol pentacampeão do mundo é decidido. E aqui você tem o caso da intimidação armada. Tá? No dia 23 de março de 2022, dia da Assembleia Geral Eleitoral, que se reuniu para eleger o novo presidente da entidade, algumas horas antes do início da votação para presidente da CBF, Gustavo Feijó, ex-presidente de uma cidade de Alagoas e da Federação, ex-prefeito, né, de uma cidade de Alagoas e da Federação de Futebol do mesmo estado, até aquele momento vice-presidente da CBF, sentou na mesa que estava em cima do palco, exatamente no lugar que era destinado para Edinaldo Rodrigues, e avisou que a eleição não seria realizada. Depois de algum tempo, o impasse se resolveu e Edinaldo Rodrigues, até então aliado e agora inimigo, foi eleito contrariando Feijó, que pretendia impedir o pleito. Estavam presentes todos os presidentes dos 40 clubes das duas principais divisões do futebol brasileiro e os presidentes de federações dos estados. Provavelmente não viram o que aconteceu nos bastidores. Através do boletim da Polícia Militar de Alagoas, é possível entender o tamanho da degradação da entidade. Instaurada a partir de um relatório interno da CBF, o boletim relata que o vice-presidente Gustavo Feijó compareceu à sede da CBF no dia da eleição, acompanhado de 6 homens, dos quais 3 eram seguranças e estariam portando armas na Assembleia.
né? E aqui eles falam que dos três, um era soldado aposentado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, um era bombeiro do Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas e outro era policial do Estado de Alagoas. Aqui eles vão falar do nome do policial e por aí vai. De acordo com o corregedor, é preciso apurar a presença e a atitude de intimidação do sargento, o que justificaria a instauração de processo administrativo disciplinar com vistas a apurar as condutas do acusado que insistiu em permanecer em recinto de instituição portando supostamente arma de fogo e, mesmo após ser convidado a retirar-se, não o fez, causando embaraço ao evento, agindo de forma intimidante, utilizando-se da condição de policial militar para subjugar o convite de retirada. A reportagem tentou entrar em contato com Gustavo Feijó, mas não conseguiu. No entanto, no inquérito da polícia de Alagoas, ele nega a presença de homens armados. Interrogado como testemunha, aqui ele fala, interrogado como testemunha na peça, o então vice-presidente da CBF confirmou que estava presente na Assembleia Eleitoral da CBF pelo cargo que ocupava e que, como tinha em seu poder liminar judicial para suspender a eleição, compareceu, mas negou a companhia de policiais, afirmando que eram alguns amigos. O impasse só se resolveu quando os militares foram abordados por equipe de segurança da CBF para não ter que apresentar nomes e o registro das armas e confirmar a numeração dos armamentos, como está no boletim. Os policiais se retiraram para a sala do então vice-presidente, o gabinete 302 do prédio da CBF, e só assim a eleição se realizou. Os escândalos da gestão Edinaldo Rodrigues não são fatos isolados. A retrospectiva sobre os últimos presidentes da CBF mostra um problema estrutural da entidade que comanda o futebol brasileiro. E aqui eles mencionam todos os casos dos ex-presidentes, Ricardo Teixeira, o José Maria Marim, né, também o Marco Polo Del Nero, né, também como caso, o Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, né, e por aí vai, o Rogério Caboclo também, né, e falando aqui sobre todos os casos. E aqui a gente lembra que no dia 7 de dezembro de 2023, o Edinaldo foi afastado do cargo após suspeitas de irregularidades na eleição em que venceu. Só que no dia 4 de janeiro, último, né, foi reconduzido ao cargo em decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes. A decisão ainda será analisada pelo plenário do STF. Tem o outro lado também, tá? A CBF enviou uma resposta, foi dada para eles o direito de resposta, como tem que ser, né? E eles, obviamente, negaram tudo no direito de resposta, que eu não vou ler tudo aqui, vocês fiquem à vontade para ler no momento que vocês acharem mais conveniente para vocês, tá? Já o Gustavo Dantas Feijó, a reportagem não obteve contato com o ex-vice-presidente da CBF. Em caso de contato, atualizaremos a publicação, tá? Tá aqui a reportagem toda no UOL. Gente, isso é estarrecedor, né? E o que fica aqui de lição para a gente é o seguinte: tem duas coisas. Depois desse cenário todo que eu li aqui para vocês, imagina como que a CBF recebe a representação do Botafogo, um ofício do Botafogo chegando por lá, sei lá, por e-mail, por fax, seja lá como for. Essa é a guerra que está posta. Esse é o ambiente do negócio que está posto. É assim que as coisas são na CBF. Representação, juntar os clubes porque está todo mundo insatisfeito. E essa é a CBF que a gente não pode criticar. Essa é a CBF que a Leila vai na CPI e diz na CPI que acredita na lisura dessa CBF, que acredita na lisura da Abrafut, que acredita na lisura da arbitragem, que acredita no VAR, e que quando ela não acredita no VAR, ela vai e resolve o problema dela a portas fechadas na CBF. E essa é a CBF que sequer recebe o Botafogo. Isso é o futebol brasileiro. E aí? Que campo de batalha é esse que a guerra está sendo travada? Nós seremos os mocinhos. Isso parece que está definido. Parece que existe o bom, o mal e o feio, né? Como aquele velho filme de Bang Bang, né? Com Clint Eastwood.
O bom é a Leila, né, ou a boa, né, que está sendo pintada como uma boazinha, né, todo mundo positivando a imagem da Leila, o próprio UOL fazendo o trabalho de positivar a imagem da Leila. Por quê? Para quê? O próprio Juca Kfouri, que sabe que isso acontece na CBF, e a Leila agora é parceira de última hora, né, do senhor Edinaldo Rodrigues, um Juca Kfouri que publica uma matéria dessa, que replica uma matéria dessa, sabendo tudo o que acontece na CBF, quando a Leila passa a ser aliada da CBF, some tudo. Fica tudo maravilhoso. A CBF passa a ser uma instituição maravilhosa. A Rede Globo falar mal da CBF? Jamais. Falar mal da arbitragem? Jamais. É esse o jogo. E aí, eles vão botar agora o STJ, né, para julgar um caso do Botafogo que pode tirar o mando de campo do Botafogo por 10 jogos por causa de bonecos pendurados. Que eu reprovo. Que eu reprovo. Tá? Enquanto isso, a torcida do São Paulo invade o setor do Botafogo no estádio Morumbi e nada acontece. No Allianz, quem vai ao Allianz sabe como é o tratamento para os visitantes no Allianz. E nada acontece. E aí? O que a gente faz nesse caso? Eles não têm medo. Eles são inalcançáveis. Eles são inimputáveis. Senador Portinho, senador Romário, Cajuru, seja lá quem for, eles não têm medo de vocês. Eles estão pagando para ver, porque eles sabem que vocês, tá? Eles acreditam que vocês não serão capazes de bater de frente com eles. Eles têm certeza disso. Com relação ao Botafogo, o que a gente pode dizer é: não dá para jogar xadrez no campo de batalha deles. Não dá. Simplesmente não dá. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações de conteúdos novos. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 e assista em primeira mão conteúdos como esse. Se você quiser fortalecer o canal também, envie um pix para canaldocaboclo@gmail.com com suas dúvidas, perguntas e sugestões. Eu volto a qualquer momento com mais um vídeo aqui no canal do Caboclo, porque você sabe, aqui, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.